mentirinha. Ele tem que fingir ser aquele personagem, interpretar, incorporar aquele personagem. Então, as pessoas que conseguem incorporar aquele personagem, eles, inclusive, a fisiologia deles, a química deles também pode até mudar. Essa é uma coisa muito interessante, porque tem atores que interpretam tão bem que eles sofrem quando a coisa é de chorar realmente, é um sofrimento, é uma perda, é alguma coisa. O que acontece é o seguinte, aí tem algumas diferenças dos cérebros das pessoas. Nós funcionamos em 3 canais, operamos em 3 canais. Tem pessoas que gostam mais de ver, outros que gostam mais de sentir e outros que gostam mais de falar, de ouvir. Então, o ator que ele tem que falar, representar, ele tem que usar bastante a voz, tem que ter esse nível bem desenvolvido. E aquele ator que sente, ele incorporando a voz, ele faz a sensação ser transparecida. E aquele ator que só vê, ele vai ter mais dificuldade em interpretar um papel. Então, quando você pega um ator que às vezes tem uma dificuldade em fazer bem aquele papel, você pode fazer uma avaliação dele, detectar qual canal ele opera, é o primeiro dele, é o visual, é o auditivo, é o sinestésico. Detectou isso, você reequilibra esses 3 canais, ensina como ele usaria isso nas atividades dele. E aí você dá para ele um equilíbrio para que ele se torne bom nos 3. Melhor atuação, performance elevada. Essa, inclusive, professor, foi a pergunta do William Cury, de São José do Rio Preto, pergunta do William respondida. Obrigado, William, pela sua participação na Tribuna Independente. Mais um e-mail. Sou admirador do Dr. Ademir desde que introduziu o gelo no esporte. Minha pergunta é o seguinte, trazemos em nosso inconsciente as experiências, hábitos e até mesmo vícios dos nossos ancestrais? Quem pergunta é o Francisco Berto, professor. Bom, Beto, obrigado pela sua participação. Realmente, nós trazemos resquícios. Uma coisa importante deixar claro é o seguinte, as doenças genéticas são muito poucas aquelas que existem, a não ser por transmutações genéticas. O que nós trazemos na realidade são transcrições de memórias de geração para geração. Então nós estamos as gerações dos nossos pais, avós, bisavós, e esses fatores emocionais, hábitos das famílias, vêm até agora e nos pegam aqui. Então, toda vez que nós formos interagir com qualquer pessoa, quer no plano do desenvolvimento pessoal ou profissional, quer numa terapia para corrigir alguma coisa em relação à saúde, de doenças crônicas, principalmente, nós temos que fazer uma viagem no tempo e buscar lá atrás a origem do problema. Porque se nós não fizermos isso no aspecto terapêutico, é a mesma coisa eu dar um remédio para cuidar da dor do sintoma e não curar a raiz, a causa dela. Então, como modelo, nós fazemos buscar dentro dessa gravação, desse arquivo dele, onde iniciou o primeiro movimento daquilo. E através daquilo vir reorganizando. Então, a busca dentro da história temporal nossa, ela é muito interessante. E um dado importante, Lúcio, é o seguinte. Normalmente, você pode fazer um teste aí na sua casa agora, meu caro telespectador. Você fecha os olhos e imagine coisas do teu passado. Pense lá, você era criança, 7, 10 anos na escola, 12 anos, 14 anos, 20 anos. E depois veja de onde vêm essas imagens. Onde você vê aqui dentro? Elas estão aqui em cima, você vê embaixo, você vê aqui, você está dentro dela. Depois que você viu isso, normalmente uma pessoa equilibrada temporalmente, se acontecer o contrário, não significa que esteja errado. Às vezes a pessoa funciona bem dessa maneira. Normalmente o passado nosso está do lado esquerdo e o futuro do lado direito. Depois você pensa no teu futuro com os olhos fechados, pensa do que você vai fazer amanhã, no carnaval, daqui 5 anos, 10 anos. E veja também de onde vêm as imagens. Se elas vierem do lado direito, o futuro, e do passado à esquerda, significa que há um equilíbrio. Se há um cruzamento, pode ser que você tenha algum problema de ficar repetindo as coisas na vida, patinando e não saindo do lugar. Tipo procrastinar na vida. Então é um dado muito interessante. Caso a sua esteja cruzado, por favor, não se precipite. Você pode estar agindo tranquilamente e levando uma vida normal. E pode ser que ao mudar não funcione tão bem.
E caso você queira mais orientação, Lúcio, nós estamos disponibilizando o nosso contato depois aí. Você pode entrar em contato que nós teremos prazer em explicar mais detalhes sobre isso. Claro, inclusive o e-mail do professor, ele vai aparecer no vídeo, uniliar@hotmail.com e o telefone DDD 17 91 15 0122. Vamos a mais telespectadores participando da Tribuna Independente ao vivo. Professor Ademir, o e-mail do professor Tavares de Santo André, na Grande São Paulo. Um grande abraço, professor. Vamos lá. O que determina o comportamento de um indivíduo? Baseado no que o senhor falou, acredito que sejam os focos de excitação e inibição do córtex cerebral. O senhor concorda? Concordo, você aprofundou legal aí. Veja bem, comportamento é uma ação baseada no nosso sistema de valores e de crença. Comportamento é algo que está fora da zona inconsciente. Comportamento é o que a pessoa faz, fuma. Agora, para ela fumar, o inconsciente dela, que está no nível mais profundo, que é o senso dela de ser, de identidade, tem que dar a ordem para ela, é o piloto automático dela. Então, para a gente controlar qualquer comportamento, não é no nível do comportamento que eu controlo. Eu tenho que ir mais fundo e reprogramar o inconsciente dela. Aí, Lúcio, que vem aqueles problemas que nós vivenciamos hoje e somos solidários às famílias e os próprios viciados, os vícios, os obesos também, que é um certo vício compulsivo. A compulsão é um ato que dispara e a pessoa não consegue controlar. E todas as terapêuticas disponíveis hoje no Brasil, eles continuam operando no nível do qual o resultado máximo é 25% de bons resultados. É muito pouco para quem está vivendo uma vida, estraçalhando a sua vida. Essa tecnologia que nós utilizamos, nós entramos no inconsciente dele e reprogramamos o chip dele, a raiz do problema. Aí pode ter a cura. E quando eu falo cura, eu falo no sentido de fazer com que aquele hábito compulsivo destrutivo seja substituído por alguma coisa que faça bem àquela pessoa. Porque eu chegar lá e tirar aquele hábito, não colocar nada no lugar, eu também não estaria colaborando com essa pessoa tão bem quanto eu poderia colaborar. Então, comportamento é externo, é o ponto de vista inconsciente. E para mudar isso, nós temos que ir lá dentro, num nível muito mais profundo. A Melina deseja participar. À vontade, Melina. Como que a pessoa que tem interesse em fazer uma programação de um hábito, tem como ela saber técnicas, ela conseguir realizar essas técnicas sozinha para ela conseguir obter esse avanço no caso em que ela precisar? Bom, Melina, tem. Eu vou até pedir permissão ao Lúcio de pois mostrar. Este livro é o que nós lançamos agora no final do ano, o ponto E, que é o ponto de equilíbrio. Nele, nós fizemos com que ele funcionasse como um guia. Ou seja, o guia para que você possa ter alguns exercícios para programar hábitos. Você pode fazer de duas formas. Programar hábitos que você não tem e gostaria de ter, ou reprogramar aqueles que você tem, mas que não estão funcionando tão bem quanto você gostaria de ser. É um erro num esporte, numa luta, é uma coisa que não dá certo, tem um negócio, é um relacionamento com alguém que eu não consigo persuadir a pessoa, é um vendedor que não consegue mais vender quando vendia bem, é uma pessoa que sofreu uma perda, ou perda de trabalho, de dinheiro, de luto, perda de alguém da família, e que ela não consegue, fica naquele marasmo. Então, esse livro, ponto E, nós o colocamos disponível às pessoas para que elas pudessem pegar os exercícios e treinarem. Porque esse é um poder que ela tem, usar a mente. Então, nós ensinamos o ser humano a usar os exercícios e fazer essa reprogramação ou a programação. Se for criancinhas, como programar? Se for uma pessoa que já sofre com alguma coisa que não funciona bem, como reprogramar tudo isso?